Olá pessoal, estamos aqui com mais um Jornadas Literárias, ainda com o tema de cultura pop, né, analisando Harry Potter e tudo mais. Vamos falar hoje sobre a questão desse cosmo, desse macrocosmo, ou seja, né, dessa estrutura. Quando eu falo em macrocosmo, o que eu estou falando? Eu estou falando numa estrutura integral, ou seja, elementos simbólicos, eu vou definir assim, o Mário talvez me ajude aqui também mas tu tem uma série de símbolos que juntos formam mais ou menos, se aproximam da totalidade da realidade, através desses símbolos. Sim. Naquela realidade particular. Onde eles se movimentam, né, e em torno deles existe essa ordem, né. O macrocosmo, o cosmo é isso, né, uma ordenação de alguma coisa, né. Sim. No caso, a gente usa mais para o universo, como toda a ordenação do universo. No caso aqui, a gente está usando de o universo do Harry Potter, né, digamos, a sociedade, costumes, até leis, né, que tem ali, né, mais nesse sentido, e até o jogo de símbolos, né, que eles usam ali para se entender também enquanto bruxos e coisa assim, né. Bom, então eu tinha sugerido para o Mário, né, e é o que faria agora mesmo, é começar falando acerca das casas de Hogwarts. Para mim, e eu até comentávamos antes, fica um pouco no lusco-fusco, eu acho até que seria exceder a qualidade criativa da Rowling, falar de como o mundo bruxo se organiza em todas as totalidades, né? Em todos os países, locais, assim por diante. Por exemplo, no forma de governo que a gente tem ali, dentro do mundo de Harry Potter, é muito semelhante ao modelo inglês. Com uma curiosidade, eu tenho um ministro da magia, mas não existe um outro chefe de Estado. Ele é ministro de quem? Para quem está chegando aqui que não entende tanto assim de política, estrutura de Estado, é que assim, se nós temos uma mesma pessoa que representa o Estado, né, e o governo, isso é muito mais próximo de um presidente. Certo? Então, ministro, geralmente eu falo em primeiro-ministro, quando eu tenho um cara que representa o Estado, ou seja, aquilo lá que está sempre lá, que nunca muda, né, que é a mesma coisa sempre, certo? E eu tenho um chefe de Estado, pode ser um presidente ou pode ser um rei, e eu tenho um cara que, né, organiza as coisas do governo, ou seja, o cara que governa, né, o chefe de governo. Esse aí vai ser o primeiro-ministro, ou ministro, ou chanceler. Então eu tenho um ministro da magia, mas não tenho um chefe de Estado. A gente estava até conjecturando, Rowling nunca falou nada disso e tudo mais, mas dá até margem para pensar que talvez o monarca britânico seja o chefe de Estado do mundo bruxo também. O Ministério da Magia pertenceria ao governo inglês. Exato. Ele seria o Ministério do ao Estado inglês, no final das contas. O Estado inglês. Exato. E tem a cena aqui, eu não lembro em qual livro é, quinto ou no sexto ali, que o primeiro-ministro conversa com o ministro da magia, né? Exato, o outro ministro, o primeiro capítulo do sexto livro. Isso. E aí... Exato. Talvez ali fosse uma conversa de chefe subordinado, então de alguma forma, né? Eu nem me lembro como é que é a conversa, então não vou poder dizer assim se existe, se dá para perceber uma relação entre subordinado e subordinante, alguma coisa assim. Eu li mais de uma vez esse capítulo e a relação é de uma comunicação. O cara é eleito primeiro-ministro, aí alguém surge para ele para comunicar que existe o Ministério existe o mundo bruxo e existe o Ministério da Magia. Não entrando em muito detalhe, né, pelo que deu a entender, mas eu acho que é isso que falam para ele. Tem um mundo bruxo, ou seja, tem pessoas que nascem com poderes, eles estão organizados em sociedade e a sociedade tem uma forma de governo. E, gente, forma de governo não existe sem forma de Estado, tá? Isso é uma coisa que não existe uma sem a outra. Para dizer qual é a diferença entre Estado e governo, né? O Estado é o carro, o governo é o motorista do carro, certo? Dá para dizer assim. Então, assim, eu não posso ter um motorista se eu não tenho um carro. É uma estrutura permanente. Uma estrutura permanente. O carro pode ter vários donos, mas ele fica ali sendo a mesma coisa. Sim. Né? O que se alterna são os donos ou os motoristas. Pode mudar também algumas funcionalidades do carro, mas a estrutura geral dele tu não pode mudar, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós temos esse quadro assim. Então, ele vai comunicar que estão organizados ali num estado, num governo, tem um ministro da magia. Quem leu os livros com mais vezes ou que guardou muito bem vai lembrar que a conversa é essa. Só que tem tanta vez que dá um perrengue no mundo bruxo, que pode ter um reflexo no mundo, né, das pessoas não bruxas, né, os trouxas,
ele vai lá e avisa, olha, temos um criminoso, que nem teve na casa do Sirius Black, fugiu, perigoso. Ele vai fazendo um histórico. Esse primeiro capítulo é bem interessante, né, para quem já leu Harry Potter, já chegou nesse livro, ou quem sabe não se importa com spoiler também, que é ir lá e, interessado por Harry Potter, ou achei isso interessante, vai direto, esse é o primeiro capítulo do 6º livro. E aí, ele vai dando um histórico de todas as vezes que o comunicaram, né, de coisas que estavam acontecendo no mundo bruxo. E é interessante porque o primeiro-ministro ele fica assim meio confuso, né? Primeiro tinha o Sirius Black, o cara era o cão chupando manga, aí depois descobriram que o cara é inocente, mas o cara morreu, aí apareceu um outro que é pior que esse, aí fica meio confuso na hora. Né? Então, não é uma conversa de subordinados, é uma conversa entre pares, a impressão que dá, o que para mim parece natural. Seria curioso se essa conversa se desse entre o ministro da magia e o rei. Imagina que o ministro da magia entrou para falar com a rainha Elizabeth, e aí seria interessante ver como aconteceria essa conversa, aí sim. Mas faz sentido, eles estão em paridade, são dois chefes de governo, né, de um mesmo estado. O que acontece é que falam que no mundo bruxo não existe aristocracia. Então isso é que eu achei interessante. Então parece que se vende para nós que o mundo bruxo é uma república. Sim. Mas quem é que é o presidente dessa república? Realmente, eu acredito que aí tem até ocorrido uma falha de construção da narrativa, né? Falta de cuidado. Falta de cuidado, ou a própria Rowling não entendia direito como funcionava o governo, simplesmente se construiu daquele jeito. A minha escola está propondo uma república forma do Cromwell, né? Em que sentido? É assim, porque, também contextualizando, a Inglaterra não foi sempre uma monarquia, né? A Inglaterra teve um período, um hiato, se eu não me engano, de 1642 até 1680 alguma coisa, pode ser, talvez? Sobre datas. É mais ou menos isso. Eu acho que o início da década de 50 do século XVII, pelos próximos 30 anos, onde teve um cara que fez uma revolução, né, que é a chamada Revoluções Puritanas. E esse cara é Oliver Cromwell, e ele acaba, o resultado dessa revolução puritana é, entre outras coisas, a decapitação do rei Carlos I, mais de um século antes da decapitação de Luís XVI na França. E aí começa fundo a fundo, é uma ditadura, mas que é considerada uma república. Essa expressão república às vezes está identificada com democracia, mas não é necessariamente ligada à outra. Então esse período, alguns chamam de período republicano. O Cromwell existiu um estado, o Cromwell não era rei, não se dizia presidente, e era ao mesmo tempo chefe de estado, chefe de governo, inclusive com o próprio parlamento desfeito, ou seja, ele era o ditador, só que ele se deu um título muito bonito, que é Lorde Protetor. Lorde Protetor do Commonwealth, né, da comunidade de nações, certo? Então, aí eu não sei dizer. Pode ser. Se imagina um mundo bruxo assim. Porque o mundo bruxo parece não ter um parlamento. Né? Ele tem um negócio que é chamado Wisit-Gamot, né? Que é o antigo, semelhante ao antigo conselho que havia no período anglo-saxônico. Né? Witenagemot, né? E agora tem esse faz o paralelo, né? Mas não era um parlamento. É meio que um conselho que vai se reunir quando tem alguma situação de emergência. Sim. Então, talvez se ela for mais esperta e sutil do que eu imaginaria, ela esteja dizendo que o ministro é também esse Lord Protetor aí que tu falou, né? Com um nome pomposo, mas na verdade é o cara que manda, né? É o cara que manda. De uma forma quase autoritária. Mas tem um conselho que indica, pelo que eu entendi também. O primeiro-ministro. O ministro da magia, Porque ela fala, ela não dá a entender de maneira clara, na minha opinião. Não sei, tem material extra dela, né? Ela fala, inclusive, desse... Se eu não me engano, tá, pessoal? Isso é um nome difícil que eu li poucas vezes. Eu acho que é isso, Wisit-Gamot. Né? Para ser um conselho, e eu acho que é esses caras que dizem que vai ser o próximo primeiro-ministro. Porque até o pessoal fala, o Dumbledore várias vezes, né, foi indicado, quiseram que ele fosse primeiro-ministro. Quem é que quer que ele seja primeiro-ministro? Essa é a pergunta. Sim. Quem é que quer? Quem é esses que querem? Que podem querer e que fazem o cara ser o ministro da magia? Sim, em resumo, ou houve uma falha na narrativa, uma falha descritiva ali de como funciona,
ou ela de propósito deixou, né, aberto a interpretações ali e talvez tentando dar alguma dica ali, né? Mas deixando a maior parte no ar, né? Então acho que isso acaba denotando uma limitação na capacidade criativa da Rowling? Eu acredito que sim. Para mim parece um pouco isso, né? Que ela não quis, talvez, se comprometer muito em criar alguma coisa que não faria sentido, que depois iam criticar ela, então, né? E daí provavelmente ela não tem muito interesse em política, né? Então, aí é que tá o ponto. Será que isso é uma falha? Ou será que isso é só um elemento... Por exemplo, fazendo as devidas proporções, tá, pessoal? Porque ninguém tá comparando uma coisa com a outra, porque, pelo menos eu acho que podemos dizer assim, Senhor dos Anéis é alta literatura. Pra mim, Senhor dos Anéis é alta literatura. Sim. Enquanto Harry Potter, é uma boa literatura de entretenimento. Uhum. Mas em Senhor dos Anéis, Tolkien não se aprofunda muito em sistemas de governo, governança, quem é vassalo de quem. Aí você tem o príncipe de Dol Amroth, que em tese é vassalo de Gondor, mas como é que funciona essa vassalagem, quem é que cobra impostos, quem é que governa as cidades. Existe um conselho do rei, ele limita a ação do rei, não limita. Isso, inclusive, o Martin, do autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, que pra mim vai terminar mal essa história, vai amarrar mal, porque ficou muito verborrágico esse livro, ele criticou o Tolkien. Por isso? Ele, em tese, colocou a obra do Tolkien como uma falha. Que ele deveria ter se gastado mais falando de detalhes políticos do mundo dele. Bom, é a opinião dele, né? Tudo. Tu concorda com isso, Mário? Não. Também não. No princípio não. Eu também não. Eu acho que não é do tiro brilhantismo nem objetivo da obra. E ele tem bastante conteúdo extra que o Tolkien, que dá extensas explicações genealógicas e um monte de coisa, e questão da língua e tudo. Mesmo assim, que eu me lembro, não faz uma descrição de governo e tal, mas acho que realmente o Tolkien teve a sacada de que o público dele não estava tão interessado nisso, né? Se estivesse interessado em política, no sentido que nós modernos estamos, eles estariam lendo uma ficção, né, que não fosse medievalista, né? Eu acredito que ele tenha ido por essa intuição, e provavelmente ele também não gostasse muito de política, não tem essa informação, né? Então, se a pessoa não gosta muito, ela vai botar ali, né, aqueles elementos mínimos que tem que ter para ser verossímil a história e deixar o resto subentendido, né? Para quem queira, né, imaginar na sua própria cabeça como funcionaria, né? Mas é isso, né? Acho que a gente pode entrar então ali na questão de Hogwarts, que a gente estava falando, né, sobre a gente ia falar ali das casas e tudo, sobre ser um microcosmo ou um macrocosmo, né? Até acredito que dê para chamar de macrocosmo, porque é onde os personagens se movimentam, né? Sim. Normalmente o microcosmo fica como um termo que significa o mundo interno da pessoa, né? O mundo interior. Ou seja, o microcosmo, poderia falar de um microcosmo de Harry Potter, de Hermione Granger, de um personagem, né? Isso, poderia falar nesse sentido, né? Então, aí, como é que tu iria entrar nessa questão aí das casas e de como funciona Hogwarts, né? Que como tu estava dizendo, né, se tu quer entender como funciona o mundo onde Harry Potter atua, ou Harry Potter, o personagem, tu vai entender muito mais a partir de Hogwarts do que a Ministério da Magia, não sei o que são coisas ficam bem vagas, assim, né? Até meio anedótico. Exato. Eu acho que a coisa que foi bem construída em Harry Potter, em termos do mundo de Harry Potter, é a questão de Hogwarts. Todas as outras coisas ficam um pouco, né, pontos de interrogação. E é que eu me pergunto também uma coisa, né? É preciso que uma história bem contada tenha esse nível... Porque o brabo do Tolkien é isso, né? O Tolkien meio que ele impôs um estilo dentro da literatura fantástica. Então fica parecendo, primeiro, que toda a história tem que ser contada no mínimo numa trilogia. E outra, primeiro que o livro do Senhor dos Anéis não é uma trilogia, tá? Ele é um único volume que por questões práticas precisou ser editado em 3 partes, né? Isso é o primeiro que eu tenho que ficar claro. E depois que o Tolkien, como aquilo ali é fruto de uma construção, né, fabulesca, uma construção mítica de toda a vida,
extremamente, né, bem detalhado. Sim. Só que a maioria das... Gente, eu acho que os autores têm que ficar com uma certa tranquilidade. Primeiro, você precisa ser alguém que dá conta desse tour de force, né, desse grande esforço, né, de fazer uma obra desse tamanho. Segundo, você tem que ter as virtudes e a vivência necessária. Cara, o Tolkien é um eleito da providência, bicho. Não é assim. Então, assim, eu acho que cobrar isso dos autores de literatura fantástica ou de qualquer literatura, que eles façam um outro mundo em cima das suas obras, eu acho no mínimo injusto, né? Então, assim, pra mim a Rowling não peca por não dar o detalhe. Até podia deixar menos detalhe, podia ter terminado 7 livros e nunca mais escrever sobre Harry Potter, que tava bem bom, mas tudo bem. Os detalhes estão matando um pouco. Exatamente. Já tá demais, até, mas aí daí parece que é coisa que ela, né, acordou naquele dia e teve uma sacada ali. Ó, descobri mais um detalhe aí, ó, da história do Harry Potter. E é geralmente uma coisa desnecessária, só uma anedota mesmo. Ou às vezes até coisas que podem ter passado pela imaginação dela e que necessariamente não caiu bem. São histórias quase... São ideias que quase foram descartadas e aí aparecem de novo. Bom, isso. Então, mas pra mim o cerne, e eu vou falar um pouco da minha experiência nisso, que é a seguinte. Eu fui fisgado pra coisa de Harry Potter num determinado momento, que não foi nem lendo o livro. Foi vendo o VHS do primeiro filme, né, que é a Pedra Filosofal, e vendo esse VHS, o momento que me fisgou foi no momento que a McGonagall explica, né, o sistema das casas. Tá? Foi ali que pra mim eu quis e de alguma forma eu pressenti que Harry Potter tinha mais a oferecer do que mero, né, mais uma historinha aí. Tá? Por quê? Porque parece que com aquilo ali a Rowling meio que organiza um sistema próprio de temperamentos. Que não é o clássico que a gente conhece, mas ela propõe ali uma visão, né, de ser humano, e eu acho que, pegando aquilo que nós tínhamos falado sobre a alquimia, também uma proposição iniciática, de alguma forma. Ou seja, né, uma via, um ponto de partida para um caminho de progressão, né, de melhoria, de tudo mais. Então, eu acho que a partir daí, se você entende o que são todas as casas, você consegue entender muito da dinâmica. Porque assim, como Hogwarts é um lugar que todo mundo passou, né, e todo mundo passa por Hogwarts, é diferente de uma sociedade, por exemplo, se você pegar a própria sociedade britânica, não são todas as pessoas que passam por Eton e por Harrow, por outras dessas escolas muito tradicionais, certo? Agora, todas as escolas, aí você vê esse impacto, pequenas comunidades, que tem uma ou mais escolas tradicionais, isso acaba imprimindo nas pessoas uma maneira de ser que elas carregam sempre, né? Como naquela comunidade ali, e lembrando que Hogwarts abrange tanto os bruxos que estão na Ilha da Irlanda como na Grã-Bretanha. Como aquela comunidade quase na sua totalidade passa por Hogwarts, Hogwarts acaba imprimindo em cada um aquilo que a pessoa vai ser na sociedade bruxa pro resto da vida. Então, existe um fenômeno parecido na Grã-Bretanha que eles falam que é o Tie Club. O que é o Tie Club? É você, muitas vezes, querer ir para alguns lugares até pela primeira vez com a gravata, né, da escola ao qual você pertenceu. Se é uma escola mais ou menos de relevância. Por quê? Porque quando vem a tua gravata, tu é um Heronium, tu é um Etonium, tu é dos meus. Né? E isso acaba sendo uma identificação, parece, dentro daquela sociedade. Tanto porque o cara se identifica com outros, de uma maneira de uma camaradagem, de um clube, mas porque ele é formado para cumprir um papel naquela sociedade também, parece. E essas escolas, elas têm, não sei se para todos os alunos, mas para alguns escolhidos tem caráter iniciático também, né? Você lembra o escândalo que teve com o primeiro-ministro, né? O escândalo escabroso, por sinal, aquele conservador que se demitiu depois do Brexit. O Cameron, né? David Cameron, né? David Cameron. Eu sempre confundo com o diretor de Titanic. Que descobriram que ele tinha feito um esquema escabroso lá com a cabeça do porco, né? Porque era tipo um ritual iniciático. De Eton. Olha só. Era Eton, era na universidade, ou era mas olha, eu acho que era Eton. Né? Mas também seria mais ou menos válido para aquilo que a gente está falando. Né? Então tem essa questão iniciática aí também.
e das pessoas que se reconhecem, como tu estava falando. Né? E que compõe também segredos. Por exemplo, não é todo mundo que sabe onde é que fica a sala comunal de cada um. Sim. Né? Um dos poucos, acho que o único personagem que sabia onde estava a sala comunal de todas as escolas, menos uma, e isso é interessante, certo? Era o Harry. O Harry sabia onde estava. Ele terminou a história sabendo onde estava a da Corvinal e entrou no salão comunal da Corvinal. Ele entra no salão comunal da Sonserina. Sim. Ele só não entra na Lufa-Lufa. Verdade. Né? Eu não me lembro se ele sabia onde era, né? É interessante, os salões, eles são... 2 são aéreos, né? Que seriam dos elementos quentes, né? Fogo e ar. Exato. Que é da Corvinal e da Grifinória. Da Grifinória. E os outros 2 são subterrâneos ou quase isso, né? Exato. O da Sonserina é subterrâneo, né? O da Lufa-Lufa eu não me lembro agora. Praticamente. Imagina assim que o salão comunal da Lufa-Lufa, ele talvez seja menos profundo do que o da Sonserina, mas ele tem, por exemplo, janelinhas redondas no entorno, e essas janelinhas estão no rés do chão, né? Entendi. Então assim, tu vê os pés das pessoas passando por essas janelinhas assim. Sim, então são subterrâneos mesmo. Exato. E o elemento terra muito predominante, né? Por exemplo, assim, Lufa-Lufa é terra, né? De maneira muito forte. Os elementos que estão na sala comunal são terrosos. Tem um aspecto hobbit quase, né? Coisas arredondadas e assim por diante. É praticamente, a Rowling descreveu, não sei se por uma imagem mental, por uma fixação, né? Mas a coisa da Toca Hobbit. E parece que as características dos alunos da Lufa-Lufa são fleumáticas. Pois é, exatamente. Mas terra não é o elemento do fleumático. Exatamente. É água, né? É água. Parece que a água está mais relacionada com que casa. Com a Sonserina, né? Inclusive dá a impressão, se eu não me engano, a Rowling fala que o salão comunal dele está abaixo do lago. O grande lago tem em Hogwarts. Tá muito embaixo, então. É uma coisa extremamente subterrânea. Porque é nas masmorras, né? A entrada da sala comunal deles é nas masmorras. Então ele é bem profundo mesmo. Tem uma luz verdosa por causa dessa questão do... Não sei se atribui a questão da água ou o que é. Mas não saberia dizer nesse caso o que significa o verde, né? Mas é a cor da casa, né? É a cor da casa. É a cor da casa. Enquanto o amarelo é a cor da Lufa-Lufa. Faz sentido, né? Do ponto de vista da terra. Da terra. E o vermelho do fogo, né? Vermelho do fogo. E o azul, né? No ar, das coisas elevadas e assim por diante. Isso, né? Azul normalmente vai ser usado na água, né? Mas também não fica mal com o ar, né? É interessante. É como tu disse, né? Existe uma interpretação dela. Exato. Né? Dos temperamentos ali. Ou a opção alternativa é que ela também não entendia muito bem do que se tratava os temperamentos. Do que estava tratando ali do simbolismo dos temperamentos com dos elementos, né? Então, a J.K., eu tenho a impressão de que ela sabe uma série de coisas, né? Só que eu me pergunto, sinceramente, o quanto ela aprofundou ou o quanto ela consegue unificar, né, num aparato filosófico aquilo que ela colocou na obra. Porque às vezes ela tem umas intuições muito boas, mas aí tu vai ver que tem as opiniões que ela expressa, volta e meia, a maneira como ela lidar com as coisas. Teve agora essa questão que teve da moça acusada de transfobia e que ela foi defender. Mas eu me perguntei assim, será que ela realmente acreditava que ela ia se colocar ao lado daquela pessoa ali e o pessoal ia tá tudo bem, tudo legal? Né? Eu não consigo nem me colocar daí na pele de uma pessoa, porque se o cara viveu todo o tempo, né, dando mostra de que estava dentro politicamente correto ali, de forma totalmente serviçal ali, e de repente faz uma dessa, eu não consigo nem pensar, porque tu não vê o que acontece com o pessoal que dá um passo fora, né? Sei lá, não sei como é que funciona a mente dele. Mas aí tu falou que ela talvez ela não entenda muito bem, ou talvez ela não tenha uma teoria unificada. Eu acho que é um pouco isso, né? Que ela
ela vive num momento em que aquele mundo simbólico ali que ela está expressando já não existe mais, né, na prática, porque uma época existiu, Sim. de alguma forma, né, até a cristandade ali, o começo da Renascença, um pouco mais até. E aí, como ela vive num mundo que tem toda uma outra física, todas as outras teorias e cosmovisões, talvez ela não saiba encaixar bem, ela tente fazer um ajuste aqui, é só um brinquedo para ela, entende? Sim. Então eu faço aqui uma visão minha aqui, eu coloco, né, um pouco ali, então não vai bater 100% com o que a gente conhece da doutrina tradicional. Sim. Entendeu? Sim. Não, acho esse o caminho bem mais provável. Né? Foi o que me ocorreu, mas então é isso. E aí, como a gente estava falando ali, a questão do macrocosmo, né? Por que é um macrocosmo, né? Se for ver de forma simbólica, tudo que tem os 4 elementos, de alguma forma, é um macrocosmo, né? Mesmo que seja um macrocosmo dentro de um outro macrocosmo maior, como é o caso de Hogwarts, né? Mas ele simboliza o macrocosmo, né? Então o número 4 geralmente ele simboliza a estrutura material do mundo, né? Então tu vai ver ali 4 estações, né? Então é todo um ciclo ali que completa o mundo, digamos assim, né? 4 estações e tem outras coisas, aí 4 partes do dia, né? Entendeu? Forma todo esse macrocosmo aí. Então sempre tem o 4. No simbolismo, ele simboliza esse todo, né? Uma espécie de todo, geralmente mais tendente para o lado material da coisa. E aí, talvez a gente pudesse falar também um pouco desse papéis humanos dentro da história a partir dessas casas, né? Que é a ideia de que, me parece, de maneira meio superficial, né? Aqueles que são os destacadamente, né, operativos, né? Ativos, são os coléricos da equipe, né, que são o pessoal da Grifinória, certo? É o pessoal da vanguarda, é o pessoal que vai lá na frente e tudo mais. Você tem, em algum grau, seu oposto, né, de alguma forma, mas ou a sua contraparte, que é a Corvinal, que é aqueles que, em vez de primeiramente, né, agirem, serão aqueles que por instinto pensarão a situação. Então eu tenho, e ambos estão na mesma realidade, né, onde habitam mais ou menos na mesma estrutura, né, nas torres, certo? São aqueles que estão na parte elevada. E você tem aqueles outros que são os que não agem, né, de maneira tão rápida, certo? Mas por motivações diferentes, né? Parece que é a Lufa-Lufa, que ela parece por instinto desapegada do anseio de glória. Né? Ou seja, são pessoas que têm a tendência a serem esforçadas, mas não são propriamente os líderes e tudo mais, mas têm um esforço concreto, né? Querem muito dar a sua contribuição, fazer a sua parte, mas, via de regra, não são aqueles que ambicionam a liderança, certo? E valorizam outras coisas, né? Você tem um pouco esse até a própria origem da casa, né? Você vai lá pegar a Grifinória, os corajosos, né? A Rowena Ravenclaw, os mais inteligentes. E a Lufa-Lufa parece que fica com aqueles que a Helga vai pegar, aceitar todos, né? Aceitaria todos sem distinção, né? Quem tiver qualidades para aprender, eu vou ensinar e acabou. Ou seja, é uma coisa assim parece que eu não tenho a característica, não ter característica a não ser a ideia de que dá a impressão que a grande característica do lufano é a gratidão. Me aceitaram aqui e eu vou fazer o meu melhor para dar conta, né, de ser digno dessa aceitação. Né? Parece que é diferente um pouco porque todos os outros têm essas características que, em tese, fazem ele um digno membro da casa dele. Sim. E o Sonserina é o sujeito astuto, né, e ambicioso. O que necessariamente não quer dizer algo mal, mas que parece que muitas vezes tende ao mal. Sim. Parece que Grifinória e Corvinal são as mais fáceis de entender qual é que é a deles. Agora, Lufa-Lufa, né, e Sonserina são
as mais complicadas. Porque eu posso muito confundir o Lufano com um covarde preguiçoso e o Sonserino com uma coisa do malvado, né? Ou do espertalhão que quer sempre tirar vantagem. Que tem uma fome de poder também. Exato. É que o pessoal que faz piada aí, né, com essas coisas do Harry Potter, com temas do Harry Potter, geralmente faz piada com isso, né? Que não, parece que a casa da Sonserina é a casa dos malvados e tal. E, né, ao mesmo tempo, a história tenta deixar claro que não é isso, que não é necessariamente isso, né? Mas todas as pessoas do mal saem de lá e todos os caras que a gente tem acesso na história de lá parece que são maus, né? No caso do Snape, ele só é revelado no último dos últimos instantes que ele não era mal. Se bem que ele, né? Ainda não é um sujeito fácil. Exatamente, exatamente. Enfim, então tem essa questão. E daí, como eu estava falando, que as casas inferiores são mais passivas, de certa forma, mas São casas inferiores, isso é interessante colocar. Sim. A própria estrutura do castelo propõe essas casas como casas... Sim. Não sei se a gente pode chamar de inferiores, ou a gente poderia fazer extrapolar e pensar casas de base. Pode ser isso assim. Se a gente pensasse em Hogwarts como uma pessoa. Sim, que é bem possível. Né? E não como um lugar, mas como alguém. Eles seriam vamos dizer assim, as pernas, né, da pessoa. Então, aquilo que toca o chão. Pensar que primeiro o cara teria que passar por esse caminho da lufa-lufa da Sonserina para depois chegar a ascender aquilo que faz um Grifinório e um Corvinal. Que no fundo, tu nunca poderia deixar isso por completo. Daí tu tá enxergando como uma evolução. Na verdade, a impressão que dá assim, ó, o cara daquele mundo, que é um cara bem, que os gregos chamariam de Spoldaios, um homem maduro, um homem, né, bem elencado, assim como se comenta sobre a teoria dos temperamentos, e eu acho que qualquer caracteriologia da personalidade vai ter essa característica, o cara tem que ser um equilíbrio dessas distintas características. Te entendi. Ou seja, eu não posso... O cara que for um Grifinório rasgado vai ser um incompleto. O cara que for qualquer casa, assim, né, sem o tempero das outras, vai ser um cara incompleto. Não, certamente, né? O cara da Grifinória que parece ser a casa mais positiva, né? Proposta ali na história, mas ele seria só um cara que agiria sem pensar, por exemplo, né? Exato. Ou agiria sem ter uma base, sem ter contato direto com o mundo, só tá agindo por puro impulso interno dele, né? Que é o que sabota o Harry várias vezes. Sim. Ele simplesmente quer agir, fazer alguma coisa, né? Exato, ele quer fazer alguma coisa. Até o pessoal brinca assim, não, a grande personagem da história é Hermione. Na minha opinião, não é, tá, pessoal? Eu não sei pro Mário, mas pra mim não é. Senão seria Hermione e a Pedra Filosofal. Sim, não, então, exato. Sabe? É o Harry e o Dumbledore, na verdade. O Dumbledore, tu pode ver como a gente já falou aqui, como o grande mentor da história. Exato. Né? O grande arquiteto de todo o plano ali que tem para destruir o Voldemort. Né? Para quem não sabe também, a coisa que eu acho interessante dizer, assim, como um elemento mentor, pessoal, não é um adjetivo. Mentor é o nome de alguém que na história da Odisseia, numa das suas partes, a Telemaqueia, é um sujeito na qual Atena vai se transfigurar para acompanhar o jovem Telêmaco, filho de Odisseu, na busca por seu pai. E por ser presença da sabedoria, depois, com o passar do tempo, o nome desse personagem acabou se tornando uma referência, adjetivado, né? Se tornou um adjetivo para a pessoa que conduz, que orienta. Se tornou uma função. Exatamente. O que tem muita... Eu comento isso porque tem muitos paralelos, né, que a gente poderia fazer entre Telêmaco e Harry Potter. Nessa coisa do busca do pai, né? E da questão da jornada do herói. Claro, que a gente até falou alguma coisa. Né? Exato. Então, quer dizer, o Harry, ele tem um problema. Muitas vezes quem é a presença que dá assim, segura a tua onda. Inclusive no quinto livro onde acontece que é desastroso, né? Tanto é que é desastroso que morre o Sirius naquela brincadeira. Se o Harry tivesse seguido o exemplo, a recomendação da Hermione, né? Ou tivesse se esforçado mais, ali houve também uma situação fortuita que deu um problema, mas tivesse esforçado mais, claro, foi sabotado pelo monstro,
o Sirius era pra estar lá onde ele costumava encontrar e ele não encontrou o Sirius lá, tudo bem. Mas a Hermione matou a charada. Olha, o Voldemort tá usando aqui a tua tendência a querer ser sempre o herói da situação. Que parece ser o grande calcanhar de Aquiles de alguém da Grifinória. Né? Claro, exatamente. E ao contrário do que parece, ele personifica muito bem a Grifinória, né? Apesar do Chapéu ter tido aquela dúvida na hora da escolha que ele não tem com ninguém, com nenhum outro que eu saiba, que eu me lembro, pelo menos. Ele tem com a Hermione, depois ficamos sabendo também daquelas coisas extras Tá. A Hermione parece muito mais uma Corvinal. Uma Corvinal, com certeza. Assim, tinha ver coisas de coragem dela que vai dizer, por isso que ela tudo por bem. Por isso que ela é Grifinória. Mas então o Corvinal não pode ser corajoso? Exatamente. A Hermione, só a título de curiosidade, diz a Rowling no artigo posterior ao livro que a Hermione quase chegou a ser aquilo que eles chamam de Hatstall. O Hatstall é aquele cara que o Chapéu leva mais de 5 minutos para decidir qual é a casa dele. A McGonagall foi uma Hatstall, que ficou a mesma questão da Hermione, que entre Grifinória e Corvinal, no final o Chapéu decidiu botar ela na Corvinal, e a Hermione quase chegou nesses 5 minutos. E o que quer dizer isso? Eu não conheço. Que existem pessoas, né, que o Chapéu fica muito tempo, e se ele ficou mais de 5 minutos na dúvida em qual casa colocar o cara, ele é um Hatstall. Mas não quer dizer nada além de que é difícil categorizar Exato, que ele tem uma grande tendência para outra casa. Assim, a Hermione também quase chegou nesses 5 minutos aí. Aliás, a identificação com a Hermione, se a gente tem uma contraparte do Harry no Dumbledore, a gente tem uma contraparte da Hermione na McGonagall, né? Sim, certamente. E o Ron fica ali por... Não, o Ron é uma incógnita, né? Como no outro episódio, inclusive, eu achei difícil de categorizar ele dentro de um arquétipo, né? Daqueles que a gente estava fazendo análise ali. Ele é o típico cara pra estar junto. Ele nunca é o cara que vai estar sozinho. Ele é o sidekick, né? É o sidekick, exatamente, né? O companheiro de viagem, ele é quase como o escudeiro do Harry, né? Um arquétipo, um personagem muito melhor trabalhado, mas que tá nessa linha aí é o Sam, né? Sim, exatamente. Claro, mas aí o Sam já é muito mais subserviente, ele é aquela coisa que, né, já tá dentro mais do arquétipo. O Ron, né, ele tem uma personalidade, um pouco dele, um pouco não tem. É bem estranho. Então. Pra quem também se achar, o Sam foi muito inspirado naqueles jovens oficiais que auxiliavam, via de regra, os oficiais da aristocracia, né? Ou seja, geralmente tinha o quê? Um soldado inglês que ajudava mais de perto, né? Um oficial que geralmente era um aristocrata. E geralmente era um desses rapazes do interior, né? Então, e o Tolkien vai dizer assim que muitas vezes era esse guri do campo, simples, determinado, que com amor, né, e devoção ia servir a Deus, a pátria e o rei, que acabavam sustentando esses oficiais, né, nos piores momentos. Se alguém quer um exemplo disso, né, com uma boa alocação histórica, segunda temporada de Downton Abbey, né, vai falar bem dessa relação aí, entre dois personagens ali. Então ainda nessa ideia de personagens que não cabem bem na casa, para não ficar só nos principais ali, que para mim é um pouco um mistério que está fazendo aquela casa é o próprio Cedrico, né? O Cedrico, exato. Ele não parece um lufa-lufa típico, né? Ele parece até um pouco Grifinória, me parece. Ele é quase que um líder típico, assim. Ele é um líder típico, exato. Um cara e uma pessoa carismática que atrai toda a atenção para ele, né? Das outras casas, inclusive, né? Ele é considerado um perfect boy, assim, um golden boy por todo mundo da escola. Sim, exatamente. Né? Exatamente, né? E orgulho da sua casa. Eu me identifico muito com a Lufa-Lufa. Então, quando fala do Cedrico, pega assim um ponto. Eu acho que o grande ponto do Cedrico é que ele, semelhante ao próprio Harry, ele é um daqueles caras. Ele só é isso porque ele chegou a esse equilíbrio. Exato. Mas, por exemplo, quando ele se Tanto que ele foi escolhido pelo Cálice. Pelo Cálice. Por causa das qualidades dele. Exato. Que eram, Tanto é que mas ele vai mostrar o que é essa Lufa-Lufa, eu acho que é no momento final, que é quando ele compartilha,
né, a taça junto com o Harry, né, na verdade. Mais do que isso, né, eu acho que ele aceita compartilhar, né. Porque, na verdade, quem chegou na taça mesmo foi o Harry, né. Mas ele aceita compartilhar aquilo. Essa coisa, assim, de que eu acho que uma coisa que pega o Lufano, por exemplo, é essa paz em cumprir o seu lugar no contexto da história. É interessante isso que tu falou. Ele realmente parece que ele tem a humildade de aceitar que ele perdeu, mas que está aceitando também e acaba aceitando ao mesmo tempo qual seria a qualidade do Harry ali naquela hora, sei lá, uma magnanimidade. Magnanimidade, que eu acho que isso é interessante, porque aí se encontram duas características rasgadas das duas casas. O Grifinória é magnânimo, porque geralmente ele é um cara que tem qualidades e talentos em grande quantidade. A magnanimidade, pessoal, para quem não sabe, é a virtude daqueles que são, né, bem nascidos, né, por qualquer atributo que tenham, físico, né, de inteligência ou financeiro, e que largamente espalham o bem a partir dessa virtude deles. Né? São generosos, por isso magnânimos, são homens grandes, né? Geralmente é ligado à grandeza. E geralmente é muito mais fácil você ver um Grifinória chegando nesse estágio de grandeza do que um Lufano. Então é essa relação de dois, né? E ele magnânimo, e a outra qualidade rasgada da casa, que é a humildade, né? Que é essa persistência do burro que segue sempre em frente. Né? Apesar dos pesares, está sempre em seguida. É bastante interessante essa cena, porque exatamente o Cedrico, então, dentro dessa nossa análise aí de que ele é um... Porque tem dentro da teoria dos temperamentos, não é que cada um seja um colérico, é só colérico, né? Então, na verdade, um temperamento é porque é um tempero, é uma mistura, mas que um se sobressai, né, aos demais. E tem o temperamento chamado sóbrio, que é o que tem mais ou menos todos os humores, né? Os 4 humores, na proporção certa, que é o temperamento mais desejável, né? Disse que é o temperamento do Cristo, né? Também, que ele sabia de saber reagir da maneira certa em todas as situações, né? Então, quando deveria ter ira, o Cristo soube ter ira, né? Ele tinha a reação proporcional em todas as situações. Então, acho que é mais ou menos isso que tu tá falando, né? Então, nós temos o Cedrico aí, que mais ou menos chega perto desse ideal, o próprio Harry no final, né? Exato. Então, mais ou menos. Porque o Harry tem que ter, por exemplo, no final do livro, para admitir que o plano feito pelo Dumbledore não o colocava como um grande herói no sentido triunfal, mas que ele tinha sido preparado para morrer no momento certo. Sim, porque o próprio Dumbledore até ali não sabia o que ia acontecer depois que ele morresse. Exatamente. O Harry poderia morrer simplesmente. Exatamente. Era uma aposta, né? Exatamente. Não era assim, teu sacrifício com certeza salvará o mundo da destruição. E tu vai voltar, com certeza tu vai voltar. Tá? Exato. Não tinha nenhuma garantia disso. Né? Então, assim, é preciso de uma humildade tremenda para o sujeito aceitar um plano desses, né? Então, e aí nós temos a Sonserina, para mim, o grande personagem da Sonserina é o Snape. Sim. E aí diz assim, e a astúcia e parará. Gente, a astúcia do Snape foi o que sustentou aquela situação. Para qualquer outro, quase insustentável. Sim. Precisa ser um osso duro de roer, e o Snape era isso. Para ser um agente duplo junto do Voldemort. E aí tem mil barbaridades. Começo do 6º livro a gente vê ele vendo uma colega de trabalho sendo assassinada. E a gente sabia que o Snape já não era mais um homem, né, que olhava para o assassinato com tranquilidade há muito tempo. Então tu imagina o que é tu ver uma pessoa inocente, mesmo ele, né, sendo assassinado, tu não poder fazer nada. E outras circunstâncias, ele teve que sustentar uma farsa durante o tempo em Hogwarts. Matar o próprio Dumbledore, exatamente. Gente, assim, ali tu vê o que é as características da Sonserina colocados, né, com um ensejo certo. É claro que essa questão até da morte do Dumbledore e tudo mais, tudo é uma questão muito complicada do ponto de vista moral. Aqui a gente não está propondo isso como uma fábula moral para dizer assim, não, é certo, porque fica parecendo uma espécie de uma eutanásia, um sacrifício, mas calma lá, mas eu posso ir lá né, é tudo muito complicado. O argumento moral, vamos dizer, é que ele já ia morrer, mas daí entra dentro da eutanásia. Mas a questão é que o Snape teria que manter
a identidade falsa dele perante os outros. Exato. Então aquilo também se justificaria por causa disso, né? Claro que não vamos entrar aqui numa disputácio se é lícito ou não fazer isso. Seria uma legítima defesa, assim como eu matar um criminoso que está tentando me matar, seria uma legítima defesa tentar, por exemplo, acontecer uma coisa dessa? Muito complicado. É muito complicado. Pra mim, tu pegar e voluntariamente dar um tiro em alguém, né, tendo outra opção, pra mim é sempre um mal. Mas aí... E aí o argumento pra mim que é complicado, porque o argumento é assim, ó, faça isso pra que o Draco não se corrompa me matando. Uhum. De fato, o Draco seria corrupção, porque o Draco não tá sabendo de nada daquilo. O Draco realmente teria que ter um ímpeto assassino pra fazer aquilo ali. Sim. Mas complicadíssimo. Não, mas aí o que a gente quer provar é que justamente é o Snape que tá nessa situação. É o osso duro, é o cara que botou a astúcia, essa capacidade, exatamente. Essa frieza quase, praticamente, poderia falar. Isso, não, extrema. A maleabilidade da água, né? E aí, a gente poderia dizer que uma compreensão clássica, Sonserina seria o quê? Como assim numa compreensão? Falando de um temperamento. Não, pra mim, claramente, ele seria o temperamento melancólico. Melancólico, né? Melancólico, né? Exatamente. Tanto que a gente falou que eles são saturninos, né? O Voldemort, o próprio Snape, extremamente, mas o Snape é extremamente melancólico, né? Extremamente melancólico, exatamente. Quem é que, né, mesmo naquele sentido da palavra que é de uso comum, né, no dia a dia, eu olharia para o Snape e diria, não, o cara é melancólico. Melancólico. Gótico, melancólico, né? Exato. Não, e é interessante porque assim, né, o melancólico ele tem a característica de ser dificilmente excitável, mas depois de excitado, conservar aquele sentimento durante... E é a frase do Snape, né? Todo mundo sabe aí, jargão de Facebook, de tatuagem de Potterhead. Always. Né? O Dumbledore pergunta, pai, tu ainda ama a Lily? Pô, sempre. Né? O cara que deixa rasgada de um melancólico, né? Exato. O melancólico é o cara que não quer se mexer, mas quando começou a se mexer ele não vai parar. Até terminar, né? Exatamente. Mas enfim, acho que então vamos ficando por aí, já tá bastante longo, né? Exato, né? Falamos aqui sobre a questão das casas como forma de compreensão. A partir disso, aí a gente diz assim, ó, no momento que você entende essa sistemática, se você gosta de Harry Potter, quer entender melhor a história, eu diria assim, ó, uma das principais coisas que você deveria procurar entender, até para poder refletir sobre si, porque pode não ser um ensino tradicional acerca de temperamentos, mas é uma maneira de fazer uma caracteriologia da personalidade ali da Rowling. E, na verdade, dá pra gente fazer algumas comparações e é também um pequeno laboratório de autoconhecimento. Com certeza. Né? Então, eu acho que essa questão da compreensão das casas, tentar, assim, olhar principalmente quando eu sei, né, ler, principalmente se você já está fazendo outra leitura de Harry Potter. Eu gosto muito, e eu fiz mais de uma leitura, tem gente que agora tá rasgando as vestes, porque eu ganhei o Harry Potter mais de uma vez. Eu gosto bastante. E aí me dá prazer, eu tenho bons momentos. E aí, você já leu mais de uma vez... Agora tá ali um personagem da Corvinal, tá ali um personagem da Lufa-Lufa, tá ali um personagem da Grifinória. Observa ele. Ele tá agindo como alguém da Grifinória ou ele tá agindo de outro jeito? E que casa que tá aparecendo aqui? Porque cada personagem ali não é só sua casa que aparece, né? E como é que ele se sai quando está em situações que exigiriam certos talentos que são mais típicos nas outras casas do que na dele? Né? Isso aí é interessante porque acaba sendo um exercício que nós também... Eu, vocês, o Mário, todo mundo tem o seu temperamento, o seu jeito de ser. Você pode usar caracteriologia clássica, né? Fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Você pode procurar outra forma de caracteriologia, mas todo mundo tem um jeito de ser. Sim. Né? Então... E, cara, se tu for ver, geralmente eles vão voltar pro número 4, né? Por mais que mudem os números... Né? Tem a caracterologia do Lessene, né? Que é conhecida, que daí são 8, mas parece que é simplesmente uma extrapolação, né? Subdividindo um ou outro temperamento chega a 8, né? Mas, olha, geralmente eles chegam em 4, Jung chega em 4. Meio uma roça dos ventos, assim. Então é quase como uma estrutura mesmo permanente que está ali, né? Por mais que tu mude os nomes ou
mude a causa, né? Porque antigamente o temperamento vinha dos humores que eram os líquidos internos do corpo. Hoje em dia já não se acredita nisso. Então, tu pode mudar a causa das coisas, mas geralmente vai chegar no número 4, né? Por coincidência ou não. Então, ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui, certo? E espero ter ajudado a todos vocês e esperamos vocês no nosso próximo encontro no Jornadas Literárias.